Teócrito, porém, salientou que a direção da colônia sentia-se, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Conosco não sucederia o que surpreendeu Jerônimo. Estávamos preparados para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucessos que ignorávamos. E fazendo votos para que Jesus nos concedesse inspirações, encerrou a reunião e recomendou que fôssemos repousar. Na manhã seguinte, mudamos de residência. Joel conduziu-nos a um pavilhão anexado ao hospital, espécie de albergue onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição, engrinaldado de rosas trepadeiras e todo orlado de ciprestes esguios, recordando paisagens clássicas da velha Índia, tão querida e celebrada pela pleiade de mestres a que nos víamos ligados. Chamavam-lhe pavilhão indiano, ou ainda mansão das rosas. Todavia, as névoas amortalhavam de nostalgias também a esse recanto plácido, envolvendo em seu eterno sudário branco. Bem-estar indefinível visitava-nos a alma nessa manhã encantadora. Belarmino, que de ordinário se mantinha sério e pensativo, apresentava-se risonho, comunicativo. João de Azevedo confessava-se muito esperançoso e afirmava estar disposto a só realizar o que o irmão Teócrito aconselhasse, e para isso pretendia entender-se ainda com aquele boníssimo diretor. Quanto a mim, sentia-me até feliz, permitindo-me mesmo a veleidade de projetos literários para o futuro, pois tinha para mim que na próxima visita à Terra conseguiria estrondoso sucesso de além-túmulo, voltando às lides literárias que me foram comuns com o concurso do primeiro instrumento mediúnico que deparasse. E então estávamos ainda longe de suspeitar o volume das árduas lutas que a jornada das reparações exigiria de nossos esforços. E o conforto, o carinhoso acolhimento recebidos daqueles abnegados servos do bem, tendo desfeito a clâmide trágica que recobrira de dores os nossos espíritos, levava-nos a raciocinar que, afinal, o suicídio não fora tão cruel como quereria parecer. Mário Sobral era o único que não se iludia, pois falou-nos presenciando nossa satisfação nas primeiras horas que passamos no pavilhão indiano. Que Deus assim vos conserve para sempre, amigos. Minha consciência não me permite tanto. Acusa-me intransigentemente, não permitindo tréguas ao meu desgraçado coração. O silêncio que os nossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado apavora-me mais do que se me acusassem diariamente pronunciando-me represálias. Não é possível que meu procedimento com minha esposa e filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebido a lei cujos umbrais começam a se descerrar para o meu raciocínio. Se sou criminoso para comigo mesmo, suicidando-me, sê-lo-ei também pelo mal praticado em outrem. Sabes, Camilo? Há já algum tempo venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se houvessem sido decepadas. Às vezes procuro-as confuso, pois deixo de senti-las comigo,
E de repente, enquanto a mim mesmo indago do que poderia motivar tal estranheza, visão excruciante conturba meu cérebro. Vejo Eulina batida sobre o canapé, estorcendo-se sob o fragor das bofetadas com que lhe torturei o rosto, a estertorar entre minhas mãos assassinas, que lá estão separadas de meus punhos, estrangulando-a. Oh, meu Deus, que representará semelhante anormalidade? Que mais confusão mental aparecerá para castigar-me? Por quem és, Camilo? Amigo, dá-me tua opinião valiosa. Ora, isso deve ser os pesares que te alucinam a mente, meu caro amigo. Os remorsos que te inquietam a consciência, porque afinal de contas você não deixou de amar aquela pobre mulher? Por que não te aconselhas com o irmão Teócrito? Já o fiz, Camilo, já o fiz. E então o que te disse ele? Ele aconselhou-me a confiar na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura que lhe suplique assistência. Aconselhou a resignar-me com o irremediável da situação, por mim mesmo criada, e a revigorar-me na fé para corrigi-la. Incitou-me à oração constante, ao esforço para estabelecer corrente magnética simpática em súplicas a Maria, para que me socorra, esclareça e console, preparando-me intimamente para o futuro, pois não existe outro recurso a meu encalce a não ser esse no momento. Pois então, Mário, faça isso. Pois se irmão Teócrito a isso te aconselhou, é que somente daí virá o de que necessitas. Eu tenho feito, Camila, eu tenho feito isso. Mas quanto mais o tento e o fervor consagro-me, mais me certifico ser essa visão um prenúncio do futuro. Ao reencarnar, como afirmam Alceste e Romeu, o que acontecerá para expiar meu duplo crime? Irei mutilado, sem as mãos, porque elas estão ocupadas noutra parte a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher indefesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto, não as vejo. Foram sepultadas com o corpo de Eulina, a fim de reavê-las honradas e redimidas da mácula infamante. Precisarei padecer o martírio de uma existência terrena destituído delas, a fim de aprender no sacrifício, nas torturas inimagináveis daí consequentes, na vergonha da anormalidade humilhante, que as mãos são patrimônio sacrossanto do aparelho carnal, a advertir-nos de que somente deveremos empregá-las a serviço do bem e da justiça, e não do crime. Eulina era duplamente indefesa, por ser mulher e, portanto, frágil e desamparada da família e da sociedade, pois era apenas uma desgraçada meretriz. Mas antes de ser assim, tão infeliz e desgraçada, era acima de tudo criatura de Deus, filha de um ser supremo, todo-poderoso e justiceiro, como eu também o sou, como tu, Camilo, amigo, e toda a humanidade. Esse pai que a todos os filhos amas indistintamente, agora me pede contas da vida que eu tirei, bem supremo de que só ele sabe e pode dispor, visto que só ele sabe e pode conceder. O direito de filha do Criador Supremo ninguém poderia arrebatar de Eulina.
A ela, coitada, que nenhum outro direito possuía naquele mundo de abjeções, nem mesmo o de viver, pois que eu não quis que ela continuasse a viver e por isso matei-a. Eu matei a Olina. E agora ouço repercutir nos recôncavos mais afastados do meu espírito, impregnado de remorsos, a voz austera e comovente da consciência, que é como a voz do próprio Deus repercutindo em nosso ser imortal. Caim, Caim, que fizestes de teu irmão? Ó Camilo, Camilo, meu amigo, quando estrangulei Eulina, eu me esqueci de que também ela era filha de Deus, que também possuía lágrimas, sagrados direitos concedidos por esse Pai misericordioso e justiceiro. E agora? As lágrimas correram em borbotões interceptando-lhe a palavra, e nuvem comovedora recobriu de tristeza o ar sereno da mansão das rosas. Aliás, a satisfação que visitara nosso íntimo naquela manhã originara-se tão somente do fato de havermos causado alegrias a Teócrito com o progresso conquistado durante aqueles 3 anos de internação. Carlos e Roberto de Canalejas prontificaram-se a acompanhar-nos na visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Opináramos por iniciá-la justamente da torre de vigia, que qual fortaleza invencível em plena região bárbara do invisível defendia um posto avançado de vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, eram ali combatidas como das piores invasões a se temerem. A extensão a percorrer era grande. Um carro singelo e alígero recolheu-nos, pois não vislumbráramos sequer até então a possibilidade de nos impulsionarmos com o pensamento, praticando assim a volitação. A certa altura da viagem, quando já bem distanciados do pavilhão indiano e respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvimos que Roberto de Canalejas aconselhava, dizendo que o desânimo era um mau conselheiro. Seria de bom aviso meditarmos serenamente no alvitre fornecido pela experiência de irmão Teócrito. Aparentemente era um conselho trivial e inexpressivo, mas encerrava sabedoria profunda e representava a chave áurea com que descerraríamos barreiras que nos pareceriam existir na longa estrada para a reabilitação. Falou que o que importava, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifícios, na qual o corpo carnal poderia ser mutilado, se através dela é que reconquistaríamos a honra espiritual, a paz que nos faltava, consciência, no ensejo para a realização salvadora que nos identificaria com a lei que infringíramos. Aconselhou Mário a não temer os serviços da expiação, uma vez que todos os que erramos necessitaríamos do seu concurso para desobrigarmos a consciência e, portanto, o destino das responsabilidades aviltantes, cujo volume tanto nos indispõe com as harmonias da lei divina, criando anormalidades em torno de nós. E encorajando-nos, afirmou que teríamos todos um futuro à nossa frente, a fim de auxiliar-nos na renovação moral de que necessitávamos. Este futuro afirmaria o nosso raciocínio, se assim quiséssemos dar ao trabalho de deduções prudentes e sérias, que poderia expungir das nossas almas o reflexo humilhante das más ações com a interferência dos deveres santificadores.
E dirigindo-se a Mário, explicou que se era necessário renovar a experiência terrena em um corpo mutilado, a fim de que aprendesse nas dificuldades daí originadas a se servir de todo o conjunto do evoltório carnal somente em sentido dignificante, era prudente não vacilar e enfrentar o sacrifício, pois se ele, Mário, estava realmente convencido de que havia errado, certamente entenderia ser justo assumir a responsabilidade dos atos que havia praticado em detrimento da sua própria individualidade, pois a honra espiritual e a dignidade moral do espírito assim o exigem. E se a tempo souber clarear o seu ser com os resplendores da confiança em Deus, da esperança na sua paternal bondade, alimentando-a de coragem e resignação, certo de que jamais iria ser abandonado nas asperidades do caminho reparador, o amor daquele pai que não condena e sim ajuda a sua criatura a se erguer do abismo em que se deixou resvalar, poderia até mesmo sorrir à desgraça, deparar encantos ao longo do calvário que palmilharias. A veemência com que o jovem doutor emitira suas abalizadas advertências parecera reanimar nosso mísero comparsa, que silenciou, mostrando-se sereno o resto do dia. Eis, porém, que ao longe entreviam-se os sugestivos aldeamentos do departamento a que pertencíamos. Naquele instante, lembrei-me de Jerônimo, aonde se encontraria o nosso pobre comparsa de infortúnio. E como lendo os meus pensamentos, Carlos de Canalejas me esclareceu que Jerônimo se encontrava detido no isolamento como infrator que foi dos regulamentos hospitalares. Mário se intrometeu na conversa e perguntou, curioso, o porquê da designação de isolamento àquela dependência. Era porque para lá eram enviados aqueles cujos procedimentos se contrapunham com as disciplinas exigidas pelos regulamentos do hospital. Os inconformados que abusariam da liberdade sem serem, todavia, verdadeiros rebeldes. Seria como uma prisão. E realmente afirmava Carlos que aquela designação repugna aos diretores da colônia e que ao demais não traduziria a verdadeira natureza da finalidade a que se destinava, como ainda poderíamos confirmar. Jerônimo se encontrava detido ao seu próprio benefício e para o bem daqueles a quem ama. Mário estava confuso. Não entendia o porquê do cárcere, se Jerônimo havia sido esposo amantíssimo, pai extremoso, enquanto que ele, 2, 3 vezes criminoso, permanecia entre os bons amigos. Carlos, com sua bondade, explicou que ele, Mário, era um espírito sinceramente arrependido, que se deixava aconselhar pelos responsáveis por sua tutela diante de Maria. Desejava ser devidamente guiado às normas salvadoras e dava mostras que estava a fim de se sacrificar para apagar o passado culposo, enquanto que Jerônimo obsidiou-se com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a todas as recordações do passado, cuja perda lamenta e do qual vive sem forças para esquecê-lo, avesso à cogitação de elementos para suavizar a situação, que seria bem outra se se desse a prudência da resignação. Era bem verdade. Lembrei que estivemos nós longos anos prisioneiros das trevas sinistras do vale, cativos em desesperos, amargando o peso férreo que esmagava nossa consciência. E porventura nos conservávamos moralmente cativos de nós mesmos, pois nossa mente desgostosa e inconsolável proibia ao nosso próprio coração e o nosso entendimento toda e qualquer satisfação.
Mas eu estava profundamente contrariado com aquela novidade sobre a sorte de Jerônimo. Surpreendia-me verificar que, quando morremos, poderíamos sofrer, entre muitas coisas inesperadas e surpreendentes, e até o fato de sermos arremessados a um calabouço. Aquilo para mim era um absurdo. Carlos, porém, delicada e bondosamente, conquistou-me o raciocínio como conquistara o meu coração, apenas me explicando com uma lógica exposição. Em primeiro lugar, o que eu me referia a calabouço, ele apenas tratou de se referir como isolamento, pois o vocabulário prisão tornava-se impróprio para a finalidade que ali se verificava. E em segundo lugar, convinha a todos nós que não deveria constituir surpresa a existência de prisões ali no além-túmulo. Tínhamos sido os homens de muitas letras, pensadores eruditos, profundos dialéticos, e tal ignorância se tornava notável justamente por sermos esclarecidos. Carlos elucidou-nos que muitas vezes, depois que fôssemos compreendendo as atuações gerais dos espíritos desencarnados inferiores, meditaríamos sobre o que seria da humanidade terrestre se não existissem repressões nas sociedades espirituais, uma vez que, mesmo havendo-as, hordas sinistras de malfeitores do plano invisível atacam a todas as horas os homens incautos que lhes favorecem o acesso, contribuindo para suas quedas e para a desordem entre as nações. Segundo ele, na Terra havia quem não ignorasse aquela realidade que acabávamos de descobrir ali e que tanto nos parecia e nos desgostava. Jesus referiu-se àquele importante fato várias vezes e até mesmo aventou a possibilidade de se atar o delinquente de pés e mãos. As religiões insistem em apregoar tão sombrio ensinamento, e conquanto o façam imperfeitamente, nem por isso deixam de prever uma realidade. Por sua vez, a terceira revelação, que na Terra há já alguns anos vem apresentando extensas reportagens do mundo invisível, põe a descoberto para o entendimento de qualquer inteligência impressionantes pormenores a respeito da palpitante realidade que até mesmo os povos mais antigos aceitavam e compreendiam na sua justa expressão como verdades dignas de respeito. E se nos surpreendíamos naquele momento com a informação de que Jerônimo se encontrava detido no isolamento dos rebeldes, seria porque nunca nos preocupamos com assuntos realmente sérios, preferindo nortear nossos peregrinos dotes intelectuais para os declives das frivolidades improdutivas próprias das sociedades humanas que se comprazem na ociosidade mental, na inércia do comodismo intelectual. Contrafeito, comecei a analisar aquelas palavras, rememorando efetivamente não poucas referências que a tal respeito obtivera quando o homem, através de leituras e estudos, mas às quais não prestara senão relativa atenção, pois, enceguecido pela vaidade de supor-me sábio, prudente e lógico, considerava as filosofias religiosas em geral fontes suspeitíssimas do interesse coletivo que as ideara, reservando respeitosas deferências apenas para os santos evangelhos, os quais reputava excelentes códigos de moral e fraternidade estatuídos com efeito por um homem superior que se apresentaria como padrão modelo da humanidade. Porém, excessivamente místico para poder ser imitado por criaturas em choques perenes com esmagadores obstáculos. Tanto que, para o meu doentio entendimento, virulado pela ignorância presunçosa, que fora do próprio âmbito azedado pelo orgulho, só trevas pode deparar.
Falira ele próprio na prática das normas áureas que expusera, pois deixara-se vencer num patíbulo infamante, enquanto a humanidade continuou resvalando para a sequência de insondáveis abismos. Era justa e interessante aquelas observações. Aliás, por que não existiria deste lado da vida prisões e rigores, se havia ali maior percentagem de delinquentes do que do lado de lá? Grandes erros existiam cometidos pelos homens, contra os quais não havia penalidade estatuída na jurisdição humana, mas os quais sobremodo pesavam nos incorruptíveis estatutos da justiça de além-túmulo. Aliás, quantos crimes deixavam de receber corretivos na terra, não obstante haver para eles penalidades na mesma jurisdição terrena? O homem não pode viver a revelia da justiça ao sabor das próprias inconveniências. Muitos julgam que a morte do corpo transforme em bem-aventurados a quantos que se excederam na prática de desatinos no mundo material. Estavam enganados. O homem que viveu como ímpio, desafiando diariamente as leis divinas com atos desarmoniosos em desfavor de si mesmo, do próximo e da sociedade, em chocante desrespeito ao futuro espiritual que o aguarda, entrará como ímpio, como o réu que é, no mundo das realidades, onde será punido pelas consequências lógicas e irremediáveis das causas que criou. Podíamos ver ali ou em outras regiões em que proliferasse o elemento espiritual inferior, e também no próprio cenário terreno, porquanto a terra oferece jurisdição divina, campos vastíssimos para o exercício das penalidades necessárias aos seus réus, acúmulos de sofrimentos, lutas árduas, incontáveis, no sentido de apagar das consciências culpadas os fogos dos remorsos alucinadores. E como nas instâncias sombrias do invisível só ingressam espíritos criminosos a se julgarem ainda homens, voluntariosos e prepotentes, querendo continuar a agir em prejuízo do próximo e de si mesmo, a necessidade de rigores se impõe, como na sociedade terrena sucede com aqueles que infringem as leis humanas. Pois é necessário esclarecer que as organizações terrestres são cópias imperfeitas das instituições modelares da espiritualidade. Deslizava o veículo, já se aproximando da meta para a qual nos dirigíamos. Caiu o silêncio em torno, conservando-nos todos nós pensativos com o que acabáramos de ouvir. Tão simples, tão real se apresentava aquele mundo astral, que sua mesma realidade, sua impressionante simplicidade, contribuía para a confusão de nos julgarmos homens quando éramos, na verdade, espíritos.